A importância da boa consciência, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo 1,19. A consciência é um dos pontos mais importantes da antropologia paulina. Ela está ligada àquilo que há de mais extraordinário no homem, seu centro vital, sua alma. É ela que distingue um ser humano, que lhe concede capacidade moral. Pode-se dizer que, sem aquilo que Paulo chama de consciência, o homem não saberia a diferença entre bem e mal. É uma capacidade de distinção, de discernimento. É importante compreender que inteligência para o homem caído não implica necessariamente uma consciência moral. Na desobediência original, aparentemente, passaram a não ser mais coincidentes. Talvez uma evidência disso sejam os avanços científicos na biologia, medicina, genética, que demonstram grande capacidade intelectual, mas que não produzem uma bioética que tenha amarras fortemente estabelecidas por princípios corretos. Pode-se dizer que é pela graça comum de Deus, por suas benesses ao homem caído, que a consciência se mantém ainda ativa após o pecado original, como forma de refrear todo o potencial de maldade que o ser humano tem capacidade de exercer. Se ela não estivesse ativa no homem caído, ele não se distinguiria espiritualmente de um demônio. Dessa forma, ela tem valor incomparável já para o homem sem Cristo. Falando-se do salvo, a consciência também é indispensável para a sua vida. Ela é o fórum da alma, isto é, o lugar do homem interior onde ocorrem todos os julgamentos e avaliações de conceitos e práticas. É ali que concluímos se algo é verdadeiro e aprovado para ser assimilado ou é mentiroso e fraudulento e precisa ser rapidamente rechaçado. A consciência em um não convertido funciona de forma análoga e é usada pelo Senhor para demonstrar a justeza de seu juízo presente e final, pois mesmo o homem caído condena a si mesmo em sua consciência muitas vezes. Há a norma da lei gravada em seu coração, Romanos 2,15, o que a teologia convencionou chamar de senso comum. Portanto, quando o ímpio ou mesmo o crente, este, por tempo curto e determinado, consegue viver prazerosamente no pecado, é porque silenciou a voz de sua consciência. Isso é o que podemos chamar de cauterização da consciência. As feridas abertas pelos pecados são como que cicatrizadas pela continuidade no erro. É como se o pecado continuado gerasse nela um efeito anestésico e cicatrizante. O pecador se levanta contra o testemunho daquilo que é certo em seu próprio coração, a fim de silenciá-lo, sufocá-lo, enterrá-lo sob a multiplicação de práticas que sabe serem erradas, até que sua consciência não reaja mais àquilo. Ter uma boa consciência é indispensável para que possamos viver de forma agradável ao Senhor, no caminho da justiça. Silenciar a consciência mostra a tendência do homem caído de ser lei para si mesmo. Ser lei é um atributo divino. Deus é lei em si mesmo, sendo regido unicamente pelo seu próprio ser santo, justo e bom. Isso significa que toda a vontade de Deus é assim modelada por aquilo que ele é. Por isso, é certo dizer que revelamos quem somos exatamente por nossas escolhas. Nossa vontade manifesta nosso homem interior. Como o ímpio vive na constante busca de ser Deus para si mesmo, consequentemente mostra a escravidão à sua própria vontade maligna, não sendo agradável ao seu coração toda sujeição a qualquer outra vontade que não seja a sua. O texto epigrafado mostra a importância da consciência para a manutenção da fé. Isso, sem dúvida, é extremamente lógico.
Se comprometermos a capacidade de analisar corretamente conceitos e práticas, laboraremos no erro e o pecado passará a ser a norma de nossa vida. Uma vez que o salvo e o homem sem Cristo possuem consciência, fica claro que a grande distinção entre eles é o que usam como critério de arbítrio. O que o crente utiliza para medir todas as coisas, o critério e o crivo único de seu julgamento tem que ser as Escrituras. É nesse sentido que o salmista já dizia: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. É pela palavra de Deus que pautamos o caminho a seguir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Verso 105. Por isso que a consciência está necessariamente ligada à fé. Aquele que crê verdadeiramente terá a palavra de Deus escrita nas tábuas de seu coração. No entanto, há uma questão extremamente complexa quanto à consciência que envolve a compreensão e a aplicação das Escrituras nos diferentes contextos da vida. Vemos isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 8, notamos que havia um problema de divisão na igreja causado pela compra de carne vendida no mercado da cidade. A grande questão é que parte dessa carne vinha de animais oferecidos em sacrifícios, em rituais pagãos. O apóstolo se posiciona contrariamente à ingestão de tal carne, não porque poderia causar algum mal espiritual àquele que a ingere, mas por causa do impacto negativo na consciência daqueles que ainda não têm maturidade espiritual suficiente para compreender a verdade plena. Para esses, representaria tremendo escândalo. Por isso, devido à consciência daquele que ainda não entende, não deveriam comer as carnes compradas no mercado. É importante compreender que o crente deve estar atento não apenas à sua consciência, mas também à do outro. Constranger alguém a fazer algo que é contrário à sua consciência o expõe a tropeços na fé e o estimula ao pecado. Sem conseguir distinguir a lisura da prática, se a fizer por constrangimento, para ele será a quebra de um princípio de justiça, estimulando-o a agir assim em outras questões que realmente implicam pecado. Em outras palavras, quando alguém se força a fazer algo que sua consciência o acusa, ainda que não seja pecado, só o fará pela cauterização de sua consciência, levando-o também a praticar coisas que são realmente pecaminosas. Debate-se ainda outra coisa. Se faço algo que considero pecado, em minha consciência, estou ofendendo ao Senhor. Embora tal prática não seja exatamente pecaminosa, será que ela de fato não assume tal contorno diante de Deus, se para mim é realmente afronta contra Ele? Colocando isso de outra forma, é como se fizesse algo errado consciente contra alguém, mas que depois descobrisse que não o atingiu. Não haveria algum dolo nisso? A consciência está no centro de nossa alma e precisamos tê-la em alta conta, em toda a santidade. A fé verdadeira está ligada indissoluvelmente à boa consciência. Cuidado, portanto, com aquilo que você permite entrar em seu coração. Cuidado com as assimilações. A secularização tem produzido uma multidão de híbridos que vivem tentando dar formato cristão a práticas mundanas. Para o apóstolo Paulo, isso é o naufragar na fé. Apenas as Escrituras devem ser soberanas como critério e crivo para a avaliação e julgamento de todas as coisas. Como um salvo que tem comunhão com Cristo, ouça a voz de sua consciência. Afaste-se do erro. Pecar contra Deus é também pecar contra a consciência. Contudo,
Ter uma boa consciência implica também a aprovada experiência de fé, uma vida luminosa e segura diante do Senhor. Que bênção é ter uma boa consciência, tranquila, fruto de bons julgamentos que levam às atitudes excelentes, na certeza de que, mesmo quando falhamos em nosso arbítrio, temos o perdão garantido da parte do Senhor. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.